tarde, meu nome é Carlos Viana. Resolvi fazer essa pequena videoaula aqui de instalação do Debian 10 por dois motivos. Primeiro, porque estou dando aula de sistemas operacionais esse semestre, então eu preciso elaborar um material para que meus alunos não tenham tanta dificuldade assim em suas aulas, certo? E outra motivação foi que nas diversas instalações do Debian na versão 10, utilizando o VirtualBox, conseguimos perceber uma demora muito grande na conclusão de sua instalação. E aí, fazendo diversos testes, nós descobrimos, vamos dizer assim, um dos motivos pelo qual ocorre essa demora em sua instalação. Então vamos começar aqui. Primeiramente, eu acredito que todos conhecem o VirtualBox. Aqueles que não conhecem, provavelmente irei estar criando novos vídeos aí referente ao VirtualBox, né? Entendeu? Enfim, não vou me prender ao VirtualBox, ok? Aqui eu tenho algumas máquinas virtuais, alguns grupos de máquinas virtuais já instalados na minha máquina, porém iremos criar aqui uma nova máquina virtual, certo? Clicou aqui em novo, vamos colocar o nome aí da nossa máquina virtual como Debian 10. Vou colocar .1 porque eu já tenho um Debian 10 ali instalado. Aqui tem o diretório onde tem as minhas máquinas virtuais, certo? O tipo do sistema operacional que eu estou instalando, no caso aqui, quando eu coloquei o nome Debian 10, o VirtualBox já reconheceu que é um sistema operacional Debian e por padrão ele coloca como um Debian 64 bits, porém você pode vir aqui escolher a versão do seu sistema operacional para uma melhor integração com o VirtualBox. Clico aqui em próximo. Primeira pergunta aí, uma das mais importantes, é o tamanho da memória. Temos que levar em consideração a quantidade de memória RAM disponível no seu dispositivo, ou seja, no seu computador, para que a gente possa fazer uma boa alocação e possa ter bons recursos tanto na máquina virtual quanto na máquina hospedeira, ok? No meu caso aqui eu tenho 20 GB de memória, então eu vou deixar aqui esse padrão de 1 GB mesmo, poderia até aumentar, mas não há necessidade para isso, ok? Aqui referente ao disco rígido, ou seja, referente ao HD, no mínimo aí para um sistema operacional Debian ser instalado e funcionar corretamente, 8 GB de disco de HD é o suficiente. Porém, você tem aqui três opções, que é não acrescentar um disco virtual, criar um novo disco virtual ou utilizar um disco virtual já existente. No caso aqui nós iremos criar um novo disco virtual. Aqui é onde está o grande macete. Nós temos aí três tipos de discos virtuais aceitos pelo VirtualBox. O primeiro é o VDI, que é um disco, vamos dizer assim, um formato apropriado e definido para o VirtualBox, certo? Nós temos aí o VHD, que é um formato de disco aí, próprio para o Virtual PC, aquelas ferramentinhas da Microsoft. E temos o VMDK, que é um formato de disco que ele foi desenvolvido, tá, pela VMware, mas assim, a Sun XVM, QEMU, VirtualBox, SUSE Studio, entre vários outros virtualizadores aí aceitam esse tipo de disco. Então se você quer criar um disco com o intuito de que futuramente você venha migrar essa máquina virtual para um outro sistema operacional, uma outra ferramenta de virtualização, acredito que esse aqui seja o formato que você deseja, o VMDK. E o seguinte, quando a gente está instalando os vários testes que nós estamos fazendo, toda vez que a gente está escolhendo VDI ou VHD, a instalação demora muito mesmo, cerca de horas. Quando você escolhe aqui VMDK, vocês vão ver que a velocidade vai ser muito mais rápido,
da instalação do nosso sistema operacional, certo? Então clica aqui no próximo. Ele pergunta aqui se o disco você quer ele dinamicamente alocado ou tamanho físico. Dinamicamente alocado, ele vai ali, o seu disco vai crescendo até o tamanho que você pré-definiu. Se você colocar tamanho fixo, ele já vai criar o disco aí o arquivo do disco da sua máquina virtual já do tamanho que você definiu. É sempre recomendado aí você usar dinamicamente alocado, até mesmo porque inicialmente você não vai começar com a máquina de 30 GB. Vamos imaginar assim, se você definir o tamanho do seu disco aí como 30 GB, ele vai começar lá de alguns megas, partindo até chegar nesses 30 GB se você escolher dinamicamente alocado. Então eu recomendo a utilização do dinamicamente alocado. Nesse caso aqui, nós temos a localização de onde vai ser instalado o disco, certo? Onde vai ficará a nossa máquina virtual e qual o tamanho desse disco. Podemos clicar aqui e escolher outros locais para instalar, por exemplo, enfim, não é o caso, ok? Como é uma máquina virtual para testes mesmo, apenas para ensinar como instalar o Debian aí, vamos dar continuidade aqui. Ok, está tudo criado aqui, nós podemos observar aqui as informações gerais da nossa máquina virtual, do sistema, tela, armazenamento, áudio, rede, USB, enfim, todas as informações. Então vamos aqui iniciar essa máquina. Como eu estou com duas telas, eu vou trazer para cá, ok. Aqui ele já solicita para você selecionar uma ISO, certo? Ou seja, a ISO lá do seu sistema operacional que você baixou lá do site oficial do Debian, ok? Clica aqui na pastinha, vai até onde tem o diretório onde você armazenou o seu sistema operacional Debian. No caso aqui eu utilizo um net install e vou iniciar a instalação, ok? Escolha aqui, eu gosto da opção Graphical Install, então vou utilizar ela, ok? Vamos aguardar a inicialização do sistema operacional. Ao inicializar o sistema operacional, a primeira pergunta da instalação é qual linguagem você vai utilizar. Nosso caso aqui, português do Brasil, tá? O nosso país aí, no meu caso, não sei se é o caso de todo mundo, Brasil, ok? O teclado a ser utilizado também vai ser o português brasileiro. Ele vai carregar alguns componentes adicionais e todas as ferramentas necessárias aí para instalação a partir de um CD e um net install. Ele vai detectar a rede. Como a gente não fez nenhuma outra configuração específica para essa máquina virtual, ele vai estar no formato NAT, que em outras aulas eu vou explicar isso para vocês, mas no momento não precisa, certo? Ele vai solicitar o nome de uma máquina, nome da máquina, né? Você vai hostname, que você vai colocar aqui para ela. O nome do domínio, se caso você tiver em um domínio, não é o nosso caso aqui. Senha de root, que é o super usuário aí do nosso sistema operacional. Eu costumo colocar uma senha padrão para todos os nossos laboratórios, né? O nome completo para o nosso novo usuário. Isso daqui é facultativo, você pode colocar apenas um nome só qualquer e ele vai criar esse usuário. O nome do login do usuário, ou seja, da conta que você vai fazer login, vou colocar aqui. Também preciso definir a senha, porque temos que criar um usuário para que não tenhamos que estar logando como usuário root diretamente nessa máquina o tempo inteiro. O correto seria um usuário comum, que é o que nós estamos fazendo, e lá promover-se ao usuário administrador, né? Super usuário root, ok? No nosso caso aqui, selecionar aqui o fuso horário. No meu caso, estou no Distrito Federal. Ele vai detectar os discos, carregar alguns componentes, iniciar um particionador dos discos.
Nesse caso aqui, se você colocar assistidos ao disco inteiro, ele vai fazer aquela formatação padrão engessada de qualquer sistema operacional. Quando eu coloco ali assistidos ao disco inteiro e configurar LVM, ele vai formatar e criar suas partições no formato LVM, ou seja, se futuramente você consegue aumentar e diminuir o tamanho das suas partições com menos ou quase nenhum risco de perda de dados, tá? Se você utilizar essa opção aqui, ele vai fazer a mesma coisa, porém ele vai criptografar o seu disco. Ou seja, toda vez que você for iniciar o seu sistema operacional, antes mesmo de iniciar qualquer coisa, ele vai solicitar um usuário e senha aí para que você possa estar usando seu sistema operacional. Nesse caso aqui de utilizar manual, você pode criar toda a sua estrutura de sistemas de arquivos aí, toda estrutura de diretórios e partições manualmente na hora da instalação. Nosso caso aqui, iremos utilizar assistidos ao disco inteiro e configurar LVM, certo? Vamos utilizar o disco inteiro, que seria esse disco. Se tivéssemos mais de um disco aqui nesse sistema operacional, ele iria listar aqui nessa tela para nós. Uma outra pergunta também importante é o seguinte: como será a estrutura de diretórios? Se vai colocar todos em uma única partição? Isso daí geralmente para iniciantes, partição home separada, ou as partições /home, /var e /tmp separadas. Eu gosto de utilizar essa última opção aqui, porque muitas vezes você está utilizando lá uma máquina e instala alguma aplicação que acaba lotando o diretório var, por exemplo, ou o diretório tmp, e acaba impactando se você utilizar essas outras duas opções aqui em cima, fazendo com que você tenha até dificuldades para logar ou ter sempre o disco cheio aí na sua máquina. Então sempre costumo utilizar essa opção. Ele vai fazer uma pergunta aqui, que se você deseja gravar as mudanças no disco e configurar as LVMs, só responder sim, continuar. Aqui é bem interessante, que é o seguinte: você pode utilizar todo o grupo de volumes ou apenas parte dele no particionamento guiado, tá? Ou seja, você tem um tamanho mínimo que você pode utilizar aí para poder particionar e criar seus LVMs, tá? E logicamente você tem, quando você tem um disco maior que esse tamanho mínimo, você pode configurar um percentual, o tamanho que você quer utilizar de LVM desse disco ou não, ok? Vamos prosseguir aqui. Ele me mostra aqui todas as minhas partições home, root, swap, tmp, var, certo? E quais os formatos de sistemas de arquivos que eles serão formatados aqui, ó, como xt4, xt2, swap, enfim. No nosso caso aqui, vamos marcar a opção sim e vamos continuar. Agora ele vai fazer a instalação, instalando o sistema básico, né? Instalar as opções básicas. É nesse momento aqui que nós conseguimos perceber que quando nós colocamos lá no formato VDI ou VHD, ele demora muito para instalar o sistema básico, né? Quando nós decidimos por utilizar o VMDK, conseguimos perceber um ganho de performance neste momento aqui da instalação, certo? Vamos aguardar um pouquinho aqui.
Aqui a gente pode estar configurando se caso você tenha realizado download de várias mídias do sistema operacional Debian, você pode estar inserindo nesse momento, ler outros CDs ou DVDs. No nosso caso aqui não, só o Netstal mesmo. Então vamos prosseguir. Ele pergunta se você quer configurar o seu gerenciador de pacotes, ou seja, de onde você vai realizar o download das aplicações que você vai instalar, de qual país aqui, no nosso caso o Brasil. Você tem aqui as opções dos repositórios, sendo debian.org, debian.org, né? Eu gosto de utilizar o ftp.br.debian.org aqui, certo? No nosso caso a gente não tem proxy, mas você poderia estar numa rede onde, para que você pudesse sair para a internet, fazer alguns downloads, você tenha que passar por um proxy. Seria nesse momento aqui a configuração. Você pode configurar isso posteriormente também, não tem problema. No nosso caso aqui não iremos colocar, não temos proxy na nossa rede. Ele vai configurar aqui o apt. E logo após a configuração do apt, que é o gerenciador de pacotes do Debian, né, que faz toda a instalação das aplicações, suas dependências automaticamente aí, de forma organizada, ele vai mostrar aí uma lista para selecionar e instalar softwares, né, onde você pode inclusive aí, vamos dizer assim, até mesmo definir qual interface gráfica que você quer utilizar aí no seu sistema operacional. Vamos aguardar um pouquinho que já vai aparecer. Nesse momento aqui que realmente estão sendo copiados os arquivos da sua ISO para o seu disco, né? A formatação, vamos dizer assim, a instalação real do seu sistema operacional Debian. Ele também pergunta aqui se você quer participar de um concurso de utilização de pacotes, que isso daí na verdade é para manter os desenvolvedores da distribuição bem informados com relação às estatísticas de utilização dos pacotes e do próprio sistema operacional. No nosso caso aqui não há necessidade, tá? Então é não. Aqui, ó. Nessa lista aqui, se você marcar ambiente de área de trabalho no Debian, ele vai instalar todas as aplicações, certo? Com interface gráfica padrão do sistema operacional Debian. Se você marcar essa opção aqui, ele vai instalar a interface gráfica GNOME, aqui XFCE, KDE Plasma, Cinnamon, Mate, LXDE, LXQT. Se você marcar essa opção aqui, ele já vai instalar o servidor web Apache e aqui o CUPS, que é o servidor de impressão. Nesse caso aqui, como é laboratório, eu recomendo deixar marcado apenas o servidor SSH, que é para que a gente possa ter acesso remoto através do Security Shell, e os utilitários padrão do sistema. Então basta vir aqui, continuar, ele vai instalar 143 pacotes, certo? Se nós tivéssemos instalado aí marcada a opção, né, qualquer outra opção lá em cima,
nós poderíamos ter mais de 1.500 pacotes, então o download é um pouco demorado, certo? Mas você teria um sistema operacional completo com interface gráfica e tudo. Nesse caso aqui, o nosso sistema operacional vai estar completo, porém sem interface gráfica, ok? Vamos aguardar aí a instalação. E após essa instalação desses pacotes da nossa distribuição, ele vai nos dar algumas informações e também vai solicitar que a gente escolha onde seja instalado o gerenciador de inicialização, o bom e velho Grub, certo? Não sei se todos aqui já fizeram dual boot no sistema, numa máquina aí, onde você tem lá dois sistemas operacionais Linux ou um sistema operacional Windows e outro Linux, onde vamos dizer assim, o carregador, o inicializador dos sistemas operacionais utilizado aí é o próprio Grub. O Grub é um gerenciador de inicialização padrão aí do Debian, ok? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Aí ele vai instalar o carregador. Ele vai perguntar se você deseja instalar o Grub no registro trimestre da inicialização. No caso, sim. Então, só continuar. Aqui ele vai perguntar em qual disco você quer instalar. No nosso caso aqui só temos um, então vamos marcar ele e continuar. Ele vai dar uma carregada aqui. Vai fazer as configurações e a instalação está completa. No nosso caso aqui é só continuar e o sistema operacional vai reinicializar. Você pode inclusive vir aqui em dispositivos, disco óptico, você verá que não tem nenhuma ISO marcada mais aqui, ele está inicializando do próprio disco da máquina virtual, ok? Então ele já vai inicializar. Deu alguns erros ali, provavelmente devido a algum problema de sistema de arquivo com o meu VirtualBox. É um VirtualBox que eu já estou utilizando há um tempinho, mas a máquina está ok. Então se você digitar aqui o usuário e a senha, conseguimos logar no nosso sistema operacional. Promovemos a root e logicamente os primeiros comandos aí a você fazer ao terminar de instalar um sistema operacional Linux é fazer algumas atualizações. No nosso caso aqui, a PT Update não mostrou nenhum arquivo a ser atualizado. Nosso sistema operacional foi atualizado aí, instalado já atualizado. Então no mais é isso aí. Espero não ter demorado muito, entendeu? Nesse vídeo. E teremos mais vídeos em breve aí, prometo. Não só de sistemas operacionais Linux, como de redes aí voltado para Cisco, como pfSense, entre vários outros vídeos. A ideia é não ficar preso a uma tecnologia só ou uma solução só, mas sim trazer alguns vídeos legais e gerar dúvidas dessa galera que está começando agora ou daquela galera que já trabalha na área ou tem algumas dúvidas, ok? No mais, boa tarde aí para vocês.